Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Cristo ressuscitado habite em vossos corações, e que Maria Santíssima, a Virgem do Carmo, interceda por vossas vidas no dia de hoje. Estamos na segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 28 de setembro de 2020. A primeira leitura é do livro de Jó, capítulo 1, verso 6 até o 22. Livro de Jó, capítulo 1, verso 6 ao 22. Salmo responsorial 16. E a gente reza assim com o salmista: Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Vamos ler então com atenção o texto do Santo Evangelho. Lucas, capítulo 9, versos 46 ao 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando, pegou então a criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber essa criança em meu nome estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi proclamada. Querida irmã, querido irmão, hoje a gente começa a escutar o livro de Jó na primeira leitura. É um livro muito extenso, com muito conteúdo, e esses primeiros versículos nos trazem toda a situação dramática que passa Jó. Até então, um homem com muitos bens, desfrutando de uma vida muito boa, tudo dando certo. Ali no início da leitura tem um diálogo de Deus, em que Satanás pede permissão para provar Jó, e na mente do inimigo de Deus, Jó só é justo e obediente porque tudo vai bem na vida dele. Mas se Deus permitisse que fossem tocadas as coisas que ele tem, certamente ele iria maldizer a Deus. Bom, a gente conhece essa história, é um texto muito conhecido. Desgraça após desgraça vai se sucedendo na vida desse homem, de Jó. Os males vão vindo com cada vez mais força, de maneira progressiva, são males injustos, são males irremediáveis, que não dá para são irreversíveis, não dá para você consertar, enfim. Como diz o ditado, desgraça pouco é bobagem. Mas tudo isso não foi suficiente para fazer com que Jó praguejasse contra Deus. Pelo contrário, termina o texto de hoje, Jó rasgando seu manto, caindo por terra e prostrado faz uma oração que diz: Nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Que oração espetacular, esplendorosa. A gente aprende, logicamente, que tudo vem de Deus. Então, se a gente passa por situações terríveis, situações complicadas, não tem por que a gente se desesperar, porque o principal para nós não vai faltar, que é Deus. Então, quando Satanás ataca Jó, tirando dele todas as coisas que ele tem, indiretamente joga Jó para aquilo que lhe sobrou, e aquilo que sobrou para ele é aquilo que Jó sempre teve como o mais precioso, que é Deus. Então, Jó é alçado, é lançado no colo de Deus. Que a gente tenha esse mesmo resultado em nossa vida.
quando vier sobre nós dores, sofrimentos e tribulações, que a gente faça como Jó. Reconheça que tudo vem de Deus, tudo é dele, tudo é para a glória dele. Se estamos passando por momentos terríveis, então essas coisas não vão tirar a nossa fé nele. Não é porque não estão dando certo as coisas para mim, não é porque há uma enfermidade que eu não consigo a cura, que Deus deixou de ser Deus. Não, ele continuará sendo Deus, eu sendo curado ou não sendo curado. Porque para mim, que creio, o que mais importa é ter Deus. E tendo Deus, só Deus basta, não precisa de mais nada. E Jó tinha o Senhor seu Deus. Para fazer uma oração num nível de Jó, é preciso que a gente seja humilde, seja simples. Perceba que o texto do Evangelho de hoje traz uma cena muito curiosa. Começa Lucas dizendo que os discípulos estavam discutindo. E qual era a discussão? Era para saber qual deles era o maior. Jesus pega uma criança, coloca no meio, e faz uma seguinte afirmação: quem receber essa criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos nós for o menor, esse é o maior. O maior é o pequeno, é o mais humilde, é o mais simples. O maior no reino de Deus são os pobres, são os excluídos, são os necessitados. Por quê? Porque dependem totalmente de Deus. É assim que a gente precisa ser, despojados de todo tipo de vaidade, de todo tipo de apego material. Estarmos livres, prontos para recebermos Deus. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa fortaleza. Não tem para onde ir. Para os pobres, para os desprovidos de bens desse mundo, não lhes resta mais nada a não ser confiar em Deus. É muito normal, é muito comum nós vermos demonstrações de fé nas pessoas que menos têm, porque aquelas que muito têm, que muito possuem, que são muito cheias de bens terrenos, essas não conseguem reconhecer Deus, porque elas têm tudo o que precisam. Então não buscam a Deus porque são cheias de si mesmas, estão cheias dos bens deste mundo que são perecíveis. A gente poderia tentar deduzir qual era a discussão, como que era essa discussão dos discípulos em ver quem era o maior no reino de Deus. Imagine Pedro dizendo: eu sou maior porque eu era o chefe aí de um conjunto de embarcações, de uma companhia de peixe, de pesca. Ou, de repente, Judas: não, maior sou eu, porque eu cuido do dinheiro e sem dinheiro a gente não faz nada. Talvez João se considerasse o maior por ser o mais jovem, então ele era o futuro, era o que asseguraria, vamos dizer assim, a continuidade daquele grupo. Então ele era o maior porque ele era o mais jovem. Ou de repente Mateus se considerasse o maior porque ele conhecia muito bem como funcionava o Império Romano, porque outrora tinha sido um cobrador de impostos, que recolhia impostos para o Império. Então sabia como funcionava o Império, por saber como funcionava o Império, então ele era maior que os outros. Aqui é apenas uma dedução, é uma coisa até, vamos dizer assim, na base da curiosidade, só para tentar imaginar como que eles estavam discutindo, mas não importa, porque no reino de Deus, maior é aquele que se faz menor. Jesus, colocando a criança no centro, coloca um ser desprovido de todo tipo de poder daquele tempo. A criança era praticamente um ser desprezível. Exatamente uma criança, um ser desprezível para aquela época, que é colocado no centro como exemplo de como a gente deve ser para sermos maior no reino de Deus. Desapegados e o tempo todo confiantes em Deus, porque uma criança por si só não pode fazer nada. Ela precisa ser amada e precisa ser cuidada. Sozinha ela não sobrevive.
sejamos como crianças, dependentes totalmente de Deus, porque sem Ele nós não somos nada, não sobrevivemos, não tem sentido o nosso existir. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, por sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.